O tempo de Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade? Eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E foi desta forma que Deonildes Maria Laurini percebeu que ainda havia tempo de viver um sonho antigo. E no ano de 2002 se tornou a irmã Deonildes. Sim, minha mãe é uma freira. Esta é uma história de uma mulher de luz que sempre trouxe na sua essência o amor. Sim, ela sabia exercer o amor através das palavras de afirmação, do tempo de qualidade, dos presentes, dos atos ou gestos de serviço e também do toque físico. No dia 12 de agosto de 1938, nascia na cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul, Deonildes Maria Dazi, filha de Albina Dazi e Josué Dazi, todos de origem italiana. Casou-se com Valdemar Paulo Laurini no dia 9 de março de 1960. E juntos tiveram 8 filhos. Mudaram para o município de Tangará da Serra no ano de 1989. Com a morte de seu esposo, ingressou para a vida religiosa, onde permaneceu por mais de 20 anos. Deonildes faleceu aos 84 anos, no dia 3 de fevereiro de 2022. A sua filha Cleiva Laurini Dummel sempre teve o desejo de deixar registrado em palavras a história de uma mulher magnífica que foi a sua mãe. E neste ano lançou o livro Sim, Minha Mãe é uma Freira. E a partir de agora, a Cleiva vai descrever com riqueza de detalhes a história desta mulher que doou uma vida à família e ao próximo, sem medidas, destinando mais de 20 anos de vida em um convento, abraçando as causas religiosas e doando-se ao máximo para aqueles que mais necessitavam. Esse livro já era uma vontade antiga que eu tinha, inclusive quando minha mãe ainda estava viva. Eu sentia a necessidade de contar essa história dessa grande mulher, para que outras pessoas que não a conheceram pudessem conhecê-la através desse livro, dessa escrita que vai ficar para sempre, né? E o título desse livro que me inspirou foi a resposta que eu dei ao longo dos 20 anos aos quais minha mãe foi freira. Então eu sempre respondia sim, minha mãe, mas como sua mãe é freira? Sim, minha mãe é uma freira. Aí eu tinha que explicar que ela tinha sido casada, teve 8 filhos, depois que ficou viúva, ingressou para o convento, né? Mas antes dela ingressar e ficar freira, né? Se tornar freira, ela serviu a Tangará da Serra, a essa comunidade, por 6 anos, assiduamente, assim, trabalhou constantemente só por conta de pastorais. Então ela fez um trabalho como leiga consagrada, como ministra, aqui durante 6 anos, antecedendo a ida dela para o convento. Era um sonho de infância que ela tinha. Ela recebeu o convite das freiras da cidade onde ela morava, né, Sarandi, Rio Grande do Sul. E na época meu avô falou que ela era muito nova, ela era muito criança ainda. Então ele falou: minha filha, mais tarde você vai para o convento. E olha a força da palavra do pai, né? Mais tarde você vai. Então ela constituiu família, não foi casamento assim arranjado, né? Ela conheceu meu pai, já conhecia a família, né, Laurini, e namoraram, noivaram, casaram. Teve a família, foi uma excelente mãe, diga-se, né, de passagem, porque minha mãe, na verdade, ela já era consagrada, ela já tinha todo esse dom como pessoa, como ser humano. Quem tiver oportunidade de ler o livro vai perceber, né? E aí, quando ela professou os votos, ela já tinha contado essa história, aí o bispo falou: o mais tarde que o seu pai falou, agora chegou. E colocou a aliança dela.
E como que foi para vocês ter uma mãe freira por mais de 20 anos? No início foi uma surpresa, né? E confesso que nós ficamos um pouco enciumados, né? Quando ela falou sobre o convite. Mas como assim ser freira e ir para o convento? A sensação é que nós íamos perder a mãe. Essa era a sensação. Mas ela fazia de forma tão natural isso ao longo do tempo que ela foi freira. Foi tão natural, foi tão normal ela ser freira, ir para o convento. E ela participava da vida em família. Ela não tinha uma presença ausente, não, era uma presença presente mesmo. Ela vinha em todos os eventos familiares, nos aniversários dos netos. Ela se fazia presente por telefone. Você vai ver pelas escritas esses relatos dos netos. Ela se fazia muito presente mesmo estando lá. E ela falava, eu aqui tenho tempo de rezar. Então isso fazia tão bem para a gente se sentia tão amparado e tão protegido, porque ela era uma intercessora muito poderosa, né? E quando você fala que ela constituiu a família, olha como ela foi útil também para as irmãs. Ela pôde contribuir com muitas famílias, ela fazia orientação familiar, ela já tinha experiência de vida. Então Deus faz as coisas muito certas, escreve certo por linhas certas. Essa é a história dela, tinha que ser dessa forma, né? E aí depois nós percebemos que ela assumia todos os papéis e conseguia desempenhar todos esses papéis de forma muito inteira, verdadeira, com muita entrega. Ela acreditava muito nas pessoas, no potencial das pessoas. Minha mãe era uma empreendedora nata, uma líder nata. E ela nos dava isso, sabe? Esses insumos, esses recursos. E ela acreditava. Tem até uma passagem aqui, mas irmã, a senhora vai fazer isso? Foi num parto que ela fez certa ocasião, né? Já estou dando spoiler aqui do livro. E aí ela falou, sempre tem uma primeira vez, meu filho. E para nós, ela sempre falava isso. Ah, você está com um desafio? Sempre tem uma primeira vez. Então ela sempre nos corrigia, nos ensinava, e com todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ela, vão estar falando a mesma coisa. A minha mãe teve um problema de coluna severo. Ela se doou tanto, que eu digo que ela foi se quebrando, né? Foi uma doação total mesmo. Ela tinha um problema muito sério de coluna e ela fez várias cirurgias de coluna. E nós atribuíamos a um problema numa perna que ela andava, inclusive, com andador, né? Primeiro com uma bengalinha, que todo mundo lembra dela com a bengalinha, depois com o andador. E nós atribuíamos isso, inclusive os médicos, ao problema de coluna. E depois foi percebendo que ela estava com uma má circulação na perna. E eu falo para você assim, minha mãe tinha uma intimidade tão grande com Deus, nós não entendíamos isso, né? Talvez... E no segundo procedimento, a segunda anjo que ela fez, o primeiro eles colocaram estentes que não teve sucesso, e no segundo também não teve êxito. E aí o médico me falou, olha, correu assim, tudo bem, a sua mãe está bem, entretanto o procedimento não teve êxito. Ou seja, ela ia sofrer uma amputação da perna. Então, quando mais tarde veio a notícia, venho que a sua mãe teve uma parada cardio. Então eu penso, depois analisando, né, mais friamente, ela se comunicou, ela era muito ativa, mesmo com uma perna ali com pouca eficiência, ela era independente, ela não gostava de depender das pessoas. Então, acredito que chegou o momento que ela falou, Jesus, acho que já deu, já fiz a minha parte, já contribuí bastante, né? Acredito que foi isso, ela teve uma conversa íntima ali com Deus e pediu para ser recolhida, porque ela não ia gostar de ficar dependendo. Porque todas as vezes que nós colocávamos ela numa cadeira de rodas para andar bastante, né, lugares que eram muito grandes e precisava, né, poupar um pouco, ela não gostava. Qual foi o maior legado que a sua mãe deixou para a família, para você, para os seus irmãos, para os netos? Sem dúvida, o amor. O amor que é essa força mais
poderosa que existe, que se nós soubermos acessar o amor que eu digo como potência de vida, como expansão de vida, quando a gente consegue acessar, eu acho que esse é o maior legado, né? Inclusive eu coloco aqui, sua vocação, o amor. O início desse livro eu escrevo sobre as 5 linguagens que ela detinha naturalmente, as 5 linguagens do amor, né? Porque ela era o amor em essência. Eu acredito que o grande legado que ela deixou foi esse amor, como potência de vida, numa postura não passiva, uma postura amorosa, mas uma postura ativa, que inclusive eu hoje uso para as minhas mentoradas e eu falo sobre isso. Nós precisamos desenvolver uma postura amorosa e ativa, que não nos deixa no mesmo lugar, que sempre nos proporciona algo de crescimento, algo que a gente possa sempre se movimentar para alcançar algo mais, para alcançar o próximo, a partir desse movimento interno que a gente faz de autocrescimento, de autodesenvolvimento. Então, o amor como uma força propulsora de vida. Acho que esse é o maior legado. Quem tiver oportunidade de ler esse livro, é uma leitura que todas as famílias tinham que ler. Você vê um livro tão acessível e um ótimo presente para se dar, né? Porque às vezes a gente fica tão em dúvida quanto um presente, o que eu poderia dar? Esse livro é um guia para as famílias, um guia de muitos ensinamentos, porque realmente ela tinha tudo isso, essa sabedoria, são tantos requisitos aqui numa pessoa só, mas realmente ela foi uma grande mestre. Como dizem, inclusive, alguns padres, uma santa aqui na terra, né? Então, uma poderosa intercessora que nos ensinou, através da sua fé orante, da sua fé viva, da sua fé ativa, concreta, ela trazia muitos ensinamentos, e ela conseguia acessar justamente isso, essa essência, essa força que cada um tem de se posicionar. Hoje existem tantas mulheres que ainda, você vê, em 2023 ainda vivem relacionamentos tóxicos e abusivos. Então ela colocava ali, ó, é possível, né, você ter o seu espaço, você conquistar o seu espaço, a sua autonomia. Então ela sempre incentivava e sempre trabalhando a partir de um movimento interno, né, acessando, claro, a fé, né, tenha fé. Coloca o pé que Deus coloca o chão, né? Então, sempre com muita fé, mas com muita coragem, resiliência, realmente instigando e trazendo o que a gente tinha de melhor, né? Eu falo a gente porque eu me incluo, porque eu ouço ela, eu paro para ouvir, né? Porque se eu sou terapeuta sistêmica, eu acredito que o meu pai e minha mãe estão aqui comigo, né? E eu consigo acessar isso, e é isso que eu transmito, né? Para que as mulheres, eu falo mulheres porque eu trabalho mais com mulheres, né? Para que possam acessar. E sim, ela foi um grande exemplo. Existem testemunhos aqui de intercessões dela, são verdadeiros milagres, são milagres. As pessoas falam, eu recebi um milagre através da intercessão da irmã, porque quando eu tinha essa dificuldade eu ligava, quando eu tive essa questão de saúde, ela fez muita oração. Tem muitos testemunhos aqui. E ela fez um lindo trabalho durante esses 20 anos, um lindo trabalho. Ela deixou realmente para essas pessoas lindas lições que vão ficar para sempre. Então, como que a gente pode levar para as outras famílias? Através da leitura, para as pessoas conhecerem que sim, é possível, né? E acredito sim, pelos relatos, que as pessoas estão sentindo muita falta dela, né? Mas o que fica são os seus ensinamentos. Esses não vão se apagar. Por isso que o livro é tão importante, para que as famílias tenham acesso, para que ele para que os ensinamentos dela não fiquem apenas para quem conviveu e para quem ela fez oração. Hoje as pessoas continuam pedindo intercessão, né? Então ela continua sendo uma grande intercessora. E ainda mais, né? Ela continua contribuindo através da escrita dos seus ensinamentos e dos recursos financeiros que esse livro
Todos os recursos, todo o lucro vai para o convento ao qual ela foi freira. Então as co-irmãs continuam sendo assistidas a partir desses recursos. O lançamento do livro oficial em Cuiabá foi 12 de agosto, que é o dia do aniversário dela, porque ela nos ensinou que a gente deve celebrar a vida. Eu falo que o livro foi inspiração do Espírito Santo, tudo. É tudo baseado, eu ouço muito o Espírito Santo, né? E esse livro ele foi escrito por todas as pessoas com uma inspiração mesmo, sabe? E todas as famílias devem ter esse livro. Minha mãe, de forma muito natural, ela trabalhava essa tríade do emocional, do mental e do físico. E todas as orientações dela, ela teve uma fé muito orante, muito... ninguém saía da presença dela sem esse estímulo. Você precisa voltar para casa, para a sua morada interna, para o seu lar interno. Volta. E essa tríade, que eu ainda falo que é um pouquinho mais, né? Que são os 4 campos que a gente vive, né? Mental, emocional, físico e espiritual, precisa ser trabalhado. E a gente precisa resgatar isso. Então, a minha mãe, ela conseguiu trazer para nós, naturalmente, esses recursos. Que sim, nós temos que olhar para todos esses pilares que nos sustentam. E aí a gente consegue ir para a vida usufruindo de toda essa beleza, com esse olhar sempre cuidando dos pensamentos, né? Porque tudo que você pensa, né, você vai manifestar em palavras, e depois essas palavras se tornam as suas ações. E ela tinha sempre muito cuidado, e sempre uma palavra otimista, sempre uma palavra de ânimo, porque realmente depois isso vai formar o teu caráter, os teus hábitos, o teu caráter. Então ela sempre tinha uma palavra de ânimo. E para a gente se cuidar, ter muita gratidão por aquilo que a gente tem, começar com aquilo que a gente tem. Aí a gente vai devagarinho, passo a passo, dia a dia, evoluindo e crescendo. E quem deseja fazer aquisição deste livro, onde pode encontrá-lo? Tem algum telefone? Ele está disponível em alguma loja? O site da Humanos Editora, só entrar no site humanoseditora.com.br. Então, eles mandam com frete grátis para todo o Brasil. Se você quiser presentear alguém, eles enviam frete grátis.